Valeu, Maria! Agora é hora de falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia. E olha, já adianto para vocês que a gente tem muita informação. Por isso, já começamos falando sobre as mudanças que o Campeonato Catarinense 2026 terá. Gente, já adianto que é muita coisa. A definição se deu ontem na Federação Catarinense de Futebol, no congresso técnico que foi realizado lá com a federação e os representantes dos 12 clubes participantes. E olha que as mudanças são demais e vai ser bem diferente do que a gente está acostumado a ver, ao menos como foi esse ano o Campeonato Catarinense. Tudo isso devido às mudanças que a CBF fez com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Série D, tudo muda para o ano que vem. E agora também o catarinense vai ter que se adaptar a isso. O diretor de competições da Federação, Carlos Crispim, explica melhor para a gente como é que vai acontecer isso. Vai mudar bastante coisa, né, Angélica? Na realidade, é uma competição com 11 datas, na realidade, nós vamos fazer com 12, mas por força de calendário foi reduzida esse número de datas à disposição e ficou definido 2 grupos de 6, né? Um campeonato que começa dia 1º, dia 7 do 1 e termina dia 8 do 3. Então, 2 grupos, um grupo joga contra o outro, 6 jogos, né? Cada clube. Classificam-se 4 de cada grupo para as quartas de finais e os 2 últimos de cada grupo vão fazer o quadrangular do descenso. E esses 4 de cada grupo formarão, então, as quartas de finais, aonde sairão os 4 das semifinais e finais. Como vocês viram ali, então, o grupo A ficou Avaí, Camboriú, Concórdia, Marcílio Dias, Joinville e Brusque. E no grupo B, Chapecoense, Carlos Renault, Barra, Figueirense, Criciúma e Santa Catarina. Avaí e a Chapecoense foram cabeça de chave porque foi o campeão e o vice-campeão da Copa Santa Catarina. Depois disso, uma análise mais técnica foi justamente a questão dos clubes nos desempenhos da competição desse ano para chavear esses 2 grupos. E além disso, também houve a criação da Copa Sesc 70 anos, que dá direito a uma vaga para a Copa do Brasil, olha só. Ela vem dos 4 eliminados das quartas de finais, que vão fazer 2 jogos e de volta, e vão aguardar os 2 eliminados das semifinais, tá? Também em jogo único, 2 jogos, onde o campeão, além da taça da 70 anos da Sesc, vai ganhar uma vaga da Copa Brasil, né? E esse ano, então, são 3 clubes que rebaixam para a Série B do Catarinense e apenas um da Série B sobe no ano que vem. Já em 2027, então, volta como é agora, sobem 2 e descem 2. Essas as mudanças que estão acontecendo. Lembrando que Santa Catarina tem direito a 4 vagas fixas para a Copa do Brasil, internas, sendo 2 via o Campeonato Catarinense, o campeão e o vice, e o campeão agora da Taça Sesc e também o campeão da Copa Santa Catarina. Basta os clubes, a partir de agora, se organizarem com esse novo sistema e esse novo modelo de competição que já começa, então, no dia 7 de janeiro do ano que vem. E hoje é dia de catarinenses em campo, começando pela Chapecoense, que entra em campo hoje com a oportunidade, de voltar ao G4. Agora o foco tem que ser total Botafogo mesmo, porque a gente olha, assiste as rodadas e vê o que acontece. E até pouco tempo estava acontecendo com a gente também, questão de oscilar, de deixar alguns pontos escapar. O recado do paredão Rafael Santos foi dado. Para voltar ao G4, a Chapecoense precisa vencer o Botafogo de São Paulo. E o time está embalado. São 3 vitórias seguidas e eles querem ir para a 4ª. Para o confronto de hoje, Gilmar Dalpozo terá 2 desfalques. O atacante Marcinho e o zagueiro e capitão Bruno Leonardo. Ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o Verdão do Oeste terá o retorno de João Paulo, que estava fora por questões contratuais. A gente tem que estar com o sinal de alerta todo o tempo ligado, né? Tivemos uma ótima conversa ontem, onde o Maringá se posicionou e foi muito positivo. Para a gente sempre estar com o sinal de alerta ligado, porque às vezes quando a gente está um tempo sem vencer, a gente está muito focado, muito concentrado. E às vezes quando vem de 3 vitórias consecutivas,
muitas das vezes é normal, é natural do ser humano às vezes dar uma relaxada, e aqui o tempo todo a gente está batendo muito nessa tecla para que a gente esteja com o sinal de alerta ligado, porque vai ser um jogo muito difícil, e eu tenho certeza que se a gente estiver no nosso 100% vai ser um grande jogo, uma grande apresentação, com a nossa casa cheia, se Deus quiser, que o nosso torcedor possa vir nos apoiar como tem feito até agora, tem sido especial o que o nosso torcedor está fazendo. Provável chape com Rafael Santos, Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Walter Clar, Rafael Carvalheira, Pedro Martins, David, Giovanni Augusto, Ítalo e Neto Pessoa. Então já sabe, foco total. A bola rola na Arena Condá às 7h30 da noite. E o foco total também é pro Avaí. O Leão da Ilha está na luta, está na meiuca da tabela e busca justamente mudar essa situação para se aproximar ainda mais do G4 e menos do Z4, olha só. O Avaí vem de uma vitória, a primeira do técnico Vinícius Bergantin. E se quiser buscar uma posição melhor na tabela de classificação, precisa superar o Atlético. O Atlético Paranaense vem numa crescente, mas tanto que eu vivi na Ferroviária, eu estou vivendo agora, todos os jogos são possíveis para se vencer e a gente vai atrás disso. Na meiuca da tabela, o Leão pode ter mudanças para o jogo de hoje. Emerson Ramon fica fora por suspensão e o jovem prata da casa, Taylon, pode surgir entre os titulares. Atlético e Avaí se enfrentam hoje à noite, às 9h30 na Liga Arena. E claro que a gente vai acompanhar tudo e amanhã a gente traz os resultados para vocês. Mas agora vamos falar de seleção brasileira, que jogou hoje pela manhã e olha, não se deu bem contra o Japão no amistoso. O Brasil, gente, nunca tinha sido derrotado pelo Japão. Mas para tudo, como a gente fala, tem a primeira vez, né? Do 3-2 para os asiáticos. Então vamos conferir os gols que marcaram. O primeiro gol, inclusive uma boa jogada da seleção brasileira. E o estreante na convocação, Paulo Henrique, o PH, abriu o placar. Ele que teve passagem aqui pelo futebol catarinense. Depois, Lucas Paquetá, vocês estão vendo aí na jogada, deixou o Martinelli na boa, só para ampliar a vantagem do Brasil. Isso no primeiro tempo, porque no segundo só deu o Japão. Olha só, o zagueiro Fabrício Bruno se perdeu ali na hora da saída, vacilou e Minamino descontou. E depois, Nakamura chutou cruzado e Fabrício Bruno tentou cortar, mas acabou cortando para dentro do gol e foi mais um gol. E para encerrar, o Eda de cabeça fez a virada. Olha só, acompanha, o goleiro não conseguiu segurar. Tá aí, ó. Hoje foi isso na seleção brasileira, o goleiro aí falhou nesse último gol e tá aí, final 3-2 para o Japão. E o Brasil ainda tem mais amistosos programados para 2025. Os próximos adversários serão seleções africanas, Senegal e Tunísia, com os confrontos marcados para o mês de novembro. Lembrando, gente, que o Carlo Ancelotti, que o técnico Carlo Ancelotti, fez testes aí com os jogadores, hoje inclusive testou os que a gente pode considerar, querendo ou não, os reservas, então está construindo aí uma seleção brasileira. Vamos ver como será a seleção no próximo amistoso, nos próximos que virão por aí. Mas agora a gente vai para onde? Para Criciúma, isso mesmo, porque lá no sul do estado, a cidade está se preparando para mais uma maratona. Vocês viram que a gente acompanhou lá em Criciúma, mas agora é outra, é diferente, é especial, porque tem como lema conscientização da doença de Parkinson. Isso mesmo, né, Manu? O esporte ligado ao bem-estar, à saúde. E Criciúma, que se tornou a cidade das maratonas, agora vem com essa ideia também inovadora e muito legal. Conta tudo pra gente, Manu. Bem-vindo ao SCC Esporte. Oi, Angélica, muito obrigada. Boa tarde para quem nos assiste. Exatamente, essa corrida do Parkinson, né, Run for Parkinson's, vai acontecer nesse final de semana, no domingo, mas no sábado já tem um evento e essa maratona e essa corrida é justamente para conscientizar sobre a doença. A gente está aqui no Parque das Nações, em um local que muita gente vem para caminhar, vem para correr. A gente está falando de saúde e conscientização também. Para passar mais detalhes para a gente, está aqui comigo a Tati e também o seu Pedro, que eles fazem parte aí da organização dessa corrida. Começa falando com a Tati. Tati, então assim, como é que vai ser aí no próximo domingo?
domingo, né? Porque vai ter a Corrida Kids, também vai ter uma programação especial aí para esse final de semana. Sim, então, começando no dia 19 de outubro, às 7 horas da manhã, vai ter a largada a partir do shopping, Nações Shopping, às 7 horas da manhã, onde vai ter a caminhada de 2 km, a corrida de 5 e a corrida de 10 km. E a Corrida Kids também. A programação segue o quê? Após a corrida vai ter uma roda uma concentração das pessoas que têm Parkinson, um movimento para a gente estar falando sobre a doença, né, conscientização, e realmente para a gente entender um pouco mais da causa, né? Porque hoje em dia as pessoas pensam que o Parkinson dá realmente pessoas mais idosas. Não é a nossa realidade, né, seu Pedro? É porque a Tati e o seu Pedro têm o diagnóstico, né? Então, vocês mais do que ninguém sabem dessa causa. E, Tati, quem quiser, eu quero participar da corrida, ainda dá tempo? Dá para ir acompanhar? Como é que vai ser, assim? Dá para ir acompanhar, porém as inscrições se encerraram, né? Então, mas assim, a gente deixa o convite para todo mundo para prestigiar o evento, que vai ser muito bacana. E também vamos ter participação de pessoal que vem de fora, né? Então, vai ser um evento muito, muito bom. E também a gente tem o pré-evento, né? Pré-evento. Vou falar um pouquinho, então, aqui com o seu Pedro, Tati, vou vir aqui. Seu Pedro, então, assim, como é que até muita gente não sabe que tem esse grupo aqui no sul do estado que dá esse apoio a essas pessoas que têm o diagnóstico. A gente conversava que nem sempre tem o tremor aparente, então, às vezes, são sintomas que é importante o pessoal ficar ligado, né, seu Pedro? E também procurar ajuda, procurar se informar mais. Então, a Stable é um grupo de apoios, ela nasceu em 2023, justamente com o objetivo de informar. Porque ter a doença de Parkinson e não saber, não ter as informações, é muito complicado. Porque a gente sabe que muitos portadores de Parkinson, quando recebem o diagnóstico, acabam se isolando. E isso acaba contribuindo para uma devastação na sua saúde. Então é importante que hoje as pessoas se conscientizem que o Parkinson ele não acontece só em idoso. Ele acontece com pessoas precocemente, que é o exemplo da nossa presidente aí, que é a Tatiana, que começou com 36 anos. Hoje, no nosso grupo lá na Unesco, onde a gente se encontra, nós temos 10 pessoas com idade inferior a 45 anos. Então, é muito complicado. Por isso, todos os portadores de Parkinson aí, nos procurem para que a gente possa estar orientando e passando as informações sobre como tratar. Tá certo, muito obrigada, seu Pedro, obrigada, Tati, também falando um pouquinho mais dessa corrida e também dessa causa, né? Eles fazem parte do grupo, então fica aí o convite. No sábado, Angélica, só pra gente encerrar, vai ter esse pré-evento que vai ser aqui, ó, no centro de eventos ali, multiuso da FASC, que é esse verde que a gente tá vendo, fica aqui no Parque das Nações também. Então, quem quiser tirar dúvidas, quiser conversar com especialistas também, é um pré-evento da corrida. Então, assim, é um evento justamente para falar sobre saúde, sobre o tratamento da doença, e quem quiser mais informações pode procurar eles nas redes sociais ou vir aqui no dia para saber um pouquinho mais da doença e conhecer esse trabalho que é feito aqui na região sul. Volto contigo aí no estúdio. Boa, Manu, muito obrigada. Uma aula que vocês acabaram dando pra gente, né, em relação principalmente à própria doença. E quando a gente fala de esporte é isso, é levar saúde, é levar bem-estar, e essa turma aí tá conseguindo isso. Então vão até lá, peguem as informações para participar desse evento. Uma corrida muito bacana que acontece lá em Criciúma. Obrigada, Manu. Obrigada a todo mundo. Vão lá e participem. SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã eu volto com muito mais. Agora a nossa dupla, Maria Esther e Henrique Zanotto, os dois seguem na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Até amanhã.